Irritabilidade. Até aqui, descrevemos a apatia, a dessensibilização do íntimo, que toma conta do prisioneiro durante sua estada no campo de concentração, fazendo sua vida psíquica baixar de modo geral a um nível mais primitivo, tornando-o objeto do destino ou do arbítrio dos guardas, destituído de vontade, tanto que ele acaba cheio de medo de tomar nas mãos o seu destino, ou seja, de enfrentar decisões. A apatia tem ainda outras causas e não pode ser entendida apenas como um mecanismo de autodefesa da alma, no sentido mencionado. Há também causas de natureza fisiológica. É o que vale também para a irritabilidade, a qual, além da apatia, representa uma das mais eminentes características da psique do prisioneiro. Entre as causas fisiológicas estão, em primeiro lugar, a fome e, por segundo, a falta de sono. Como qualquer um sabe, mesmo na vida normal, ambos os fatores tornam a pessoa apática e irritadiça. No campo de concentração, o sono insuficiente deve-se em parte aos insetos parasitas a proliferar livremente na mais inconcebível falta de higiene e à inimaginável concentração de pessoas nos barracões. Existe ainda outro fator a contribuir para a apatia e a irritabilidade, que é a ausência daqueles tóxicos da civilização que normalmente servem para atenuar, isso é, a nicotina e a cafeína. Aumenta assim a propensão para a apatia e a irritabilidade. Além das causas fisiológicas, existem ainda as origens psicológicas desse peculiar estado de espírito dos prisioneiros. Trata-se de certos complexos. É compreensível que a maioria dos prisioneiros seja aumentada por uma espécie de sentimento de inferioridade. Antes, cada um de nós havia sido alguém, ou ao menos julgava ser. Agora, no entanto, é tratado literalmente como se fosse um ninguém. Não há dúvida de que o amor próprio, quando ancorado em áreas mais profundas, espirituais, não pode ser abalado pela situação do campo. Mas quantas pessoas, quantos prisioneiros possuirão um sentimento de autoestima tão bem firmado assim? Mesmo sem refletir muito sobre isso, sem que se conscientize disso, é natural que o prisioneiro mediano se sinta totalmente rebaixado. Na verdade, essa experiência somente se fazia sentir diante do contraste evidenciado na peculiar estrutura sociológica do campo. Refiro-me àquela minoria de prisioneiros que passava, a bem dizer, por gente importante, os capos, os cozinheiros, os chefes de depósito e os policiais do campo. Em todos eles havia uma compensação do sentimento primitivo de inferioridade. É que esses não se sentiam rebaixados de maneira alguma, como a maioria dos prisioneiros comuns, mas sentiam-se como arrivistas. Alguns desenvolviam até um delírio de César em miniatura. A reação psíquica da maioria ressentida e invejosa ao comportamento daquela minoria se manifestava de diversas formas, às vezes também em piadas maldosas. Assim, por exemplo, um prisioneiro diz ao outro, referindo-se a um terceiro que é um desses arrivistas: esse aí eu conheci quando era apenas presidente do maior banco de... Agora ele se promoveu a capo. Sempre que essa maioria dos rebaixados e a minoria dos arrivistas entrava em conflito, explodia a irritação, que logo chegava ao auge. Para esses encontros conflitivos havia oportunidades mais que suficientes na vida dentro do campo de concentração, a começar pela distribuição da comida. Aquela irritabilidade de cujas origens fisiológicas diversas falamos agora, acaba por se potencializar com o acréscimo das causas psicológicas constituídas por esses complexos, carregados de sentimentos de todos os envolvidos. Aquele reflexo que, a partir de uma sensação de raiva, extravasasse num golpe físico, já está basicamente pré-condicionado pelos frequentes espancamentos que o recluso testemunha a todo instante. Eu mesmo passei repetidas vezes pela experiência de sentir a mão solta, prestes a perder o controle quando, faminto, era acometido de raiva súbita. Entre outras razões, eu estava tresnoitado porque, durante determinado período, pudemos fazer fogo para aquecer o nosso barracão no chão batido que servia de galpão de tifo, e precisávamos cuidar que não apagasse o fogo do fogareiro durante toda a noite. Aqueles entre nós que ainda estavam em condições relativamente boas eram obrigados a participar de um serviço noturno destinado a atender ao fogão.
Apesar de tudo, foram horas das mais difíceis as que vivi, quando em plena noite, enquanto os outros dormiam ou deliravam de febre, eu me estirava no chão, frente ao pequeno fogão do barracão, cuidando do fogo, naquelas horas do meu turno, assando umas batatas furtadas das brasas do carvão igualmente furtado. Porém, tanto mais tresnoitado, apático e irritadiço, a gente se sentia no outro dia. Na época, eu trabalhava como médico no setor de tifo, pouco antes da nossa libertação, e tinha que substituir ainda o chefe do bloco que estava doente. Consequentemente, eu era o responsável perante a administração do campo pela higiene do barracão, na medida em que se podia manter qualquer higiene naquele lugar. A pretensa inspeção periódica do barracão tinha por objetivo não verificar as condições higiênicas, mas sim nos torturar. Mais alimento ou um pouco de medicamento teriam dado efeito, mas o que lhes importava era apenas que não houvesse uma palhinha no corredor e que os esfarrapados, encardidos e empiolhados cobertores dos enfermos apresentassem um alinhamento perfeito ao pé da cama. Uma vez anunciada a inspeção, eu tinha de cuidar que o chefe ou subchefe do campo de concentração, ao enfiar a cabeça pela porta de nosso barracão para dar uma espiada, não percebesse sequer uma palha nem resto de cinza da frente do nosso fogão. A inspeção não se importava com a sorte das pessoas que habitavam naquele buraco. O importante era que eu tirasse da cabeça raspada o barrete de prisioneiros, batesse os calcanhares e anunciasse em tom marcial: Barracão de enfermaria V1-9. 52 doentes de tifo, 2 enfermeiros, 1 médico. E já iam embora os inspetores. Mas até que eles viessem, e costumavam vir muitas horas depois do anunciado, ou então simplesmente nem vinham, eu me via forçado a ficar constantemente arrumando cobertores, catando palhas, para completar, ralhando com os pobres diabos que quisessem comprometer, no último momento, toda aquela ordem e limpeza aparentes. Pois a apatia e a insensibilidade, ainda mais acentuadas aos acometidos de febre, os faz reagir apenas quando se grita com eles. Mas até isso, muitas vezes, não adianta. Então é preciso controlar-se com o maior esforço para não acabar batendo em alguém. Esse descontrole pode ocorrer facilmente, pois a própria irritabilidade aumenta desmedidamente face à apatia dos outros, e mais ainda diante do perigo em que ela coloca a gente, quando de uma inspeção iminente. A liberdade interior. Essa tentativa de descrição psicológica e explicação psicopatológica dos traços típicos com que a estada mais demorada no campo marca a pessoa parece dar a impressão de que, afinal de contas, a alma humana é clara e forçosamente condicionada pelo ambiente. Na psicologia do campo de concentração, é precisamente a vida ali imposta e que constitui um ambiente social todo peculiar que determina, ao que parece, o comportamento da pessoa. Com razão, se poderão levantar objeções e perguntar: onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é que um resultado de múltiplos determinantes, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Seria a pessoa apenas o produto aleatório de sua constituição física, de sua disposição caracterológica e da sua situação social? E, mais particularmente, será que as reações psíquicas da pessoa a esse ambiente socialmente condicionado do campo estariam de fato evidenciando que ela não pode fugir às influências dessa forma de existência, às quais foi submetida à força? Precisa ela necessariamente sucumbir a essas influências? Será que ela não pode reagir de outro modo às condições de vida reinantes no campo? Podemos dar resposta a essa pergunta tanto baseados na experiência como em caráter fundamental. A experiência da vida no campo de concentração mostrou-nos que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Há suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação, e que continua existindo, portanto, um resquício de liberdade no espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior.
Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros ou do barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca do seu pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. A cada dia, a cada hora no campo, havia milhares de oportunidades de concretizar essa decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é a sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar um mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico do campo de concentração. A partir desse último ponto de vista, também, a reação psíquica dos internados nos campos, em última análise, somente pode ser interpretada como algo mais que mera expressões de certa condição física, psicológica e social. Por mais que todas elas, seja a falta de calorias, seja a deficiência de sono, sejam os mais diversos complexos psíquicos, pareçam sugerir que a decadência da pessoa está vinculada à lei normativa de uma psique típica do campo, aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir, de alguma maneira, no que ela acabará sendo, em sentido espiritual, um típico prisioneiro do campo de concentração ou então uma pessoa que também ali permanece sendo ser humano e conserva sua dignidade. Dostoiévski afirma certa vez: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo mártir, cujo comportamento no campo, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior, última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, em dando à pessoa a oportunidade de concretizar valores de forma criativa. Não há sentido apenas no gozo da vida que permite à pessoa realizar valores da experiência do que é belo, na experiência da arte, da natureza. Também há sentido naquela vida que, como no campo, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente, em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência, que consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre o seu ser. Faz muito que o recluso está privado de realizar valores criativos, mas não se encontra sentindo apenas na realização de valores de criação e de experiência. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. A aflição e morte fazem parte da existência como um todo. A maioria preocupava-se com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não terá sentido. Em contraste, a pergunta que eu me afligia era essa: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Uma vida cujo sentido depende exclusivamente de se escapar com ela ou não, portanto, das boas graças de semelhante acaso, uma vida dessas nem valeria a pena ser vivida. O destino, um presente. Pela maneira com que uma pessoa assume seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida,
uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou, na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Ela então será digna do tormento ou não. Ninguém pense que essas reflexões estão distantes da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes e à altura dessa elevada proposta, pois poucos foram os que no campo de concentração mantiveram sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à realização daqueles valores possibilitada pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte do que seu destino exterior, e isso não somente no campo de concentração. Sempre e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Tomemos o caso dos doentes, particularmente os incuráveis. Li certa vez a carta de um paciente relativamente jovem, comunicando ao seu amigo que acabara de ficar sabendo que sua vida não duraria muito mais e que mesmo uma operação não o salvaria. Mas escrevia ainda essa carta que justamente agora se lembrava de um filme no qual um homem encarava sua morte com disposição, dignidade e coragem. Naquela ocasião, quando assistiu ao filme, esse nosso paciente pensara que só pode ser um presente do céu, caminhar em direção à morte com essa atitude, de cabeça erguida, e agora, escrevia ele, seu destino lhe dera essa chance. Anos atrás, vimos um outro filme, Ressurreição, baseado num romance de Tolstói. Quem então não pensou a mesma coisa? Que destinos grandiosos, quão grandes personalidades! Nós, de certo, não teremos um destino tão glorioso e por isso jamais poderemos alcançar semelhante grandeza. Terminada a sessão de cinema, íamos tomar um café, comer um sanduíche e acabávamos com essas estranhas ideias metafísicas que, por um momento, haviam cruzado nosso pensamento. Mas, quando a gente mesmo se via colocado perante um destino grandioso, quando a gente mesmo se defrontava com a decisão de fazer frente ao destino com grandeza interior própria, já tínhamos esquecido aqueles propósitos pouco sérios e acabávamos falhando. Para um ou outro de nós, entretanto, talvez tenha chegado o dia em que estava novamente sentado no cinema, assistindo ao mesmo filme ou a um filme semelhante, enquanto que interiormente assistia a um outro filme, lembrando-se daquelas pessoas que realizaram em sua vida tudo isso e ainda mais do que pode mostrar uma produção de cinema. Quem sabe, então, nos ocorre esse ou aquele detalhe dessa ou daquela história da grandeza interior de determinada pessoa. Como, por exemplo, a história de uma mulher jovem morrendo no campo de concentração, da qual eu fui testemunha. A história é singela, não há muito o que se contar, ela soará como que inventada de tão poética que parece. Essa jovem mulher sabia que teria que morrer nos próximos dias. Quando falei com ela, ainda assim estava disposta. Sou grata a meu destino por ser assim tão duro comigo, foi o que ela me disse. Pois em minha vida burguesa anterior, eu tive tudo o que quis e minhas ambições espirituais não eram lá muito sérias. Em seus últimos dias, ela estava completamente ensimesmada. Essa árvore ali é a única amiga em minha solidão, disse-me ela, apontando pela janela do barracão. Lá fora, um castanheiro estava em plena florescência e do catre da enfermaria podia-se enxergar, pela janela, um único ramo verdejante com duas flores. Com essa árvore eu converso muitas vezes, ela me disse. Fico meio desconcertado sem saber como interpretar suas palavras. Estaria ela sofrendo de alucinações ou delírios? Por isso lhe pergunto se a árvore também lhe responde. Sim. E o que lhe estaria dizendo? Respondeu-me ela. Ela me disse: Estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou a vida eterna. A análise da existência provisória. Dissemos há pouco que a razão última para a deformação da realidade vital interior da pessoa não está nas causas psicofísicas enumeradas
no fato de se originar, em última análise, uma livre decisão. Isso queremos detalhar a seguir. A observação psicológica dos reclusos no campo de concentração revelou que somente sucumbe às influências do ambiente no campo, em sua evolução de caráter, aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Mas somente entregava os pontos aquele que não tinha mais em que segurar interiormente, em que deveria e poderia consistir esse apoio interior. Eis aqui nossa questão. Os relatos e as descrições de casos vividos por ex-prisioneiros concordam em que o mais deprimente era o fato de o recluso geralmente nunca saber quanto tempo ele ainda teria de passar no campo. Ele não conhece o prazo para sua libertação. Esse, se entrava em cogitação, o que não acontecia no nosso campo, era tão indeterminado que, na prática, a duração do confinamento não só era impossível de se conhecer, mas podia ser considerada ilimitada. Um conhecido pesquisador da área apontou certa vez para o fato de que a forma da existência no campo de concentração poderia ser caracterizada como uma existência provisória. De nossa parte, precisamos complementar essa caracterização dizendo que a existência do prisioneiro no campo pode ser definida como provisória sem prazo. Ao chegar a um campo de concentração, os recém-internados geralmente pouco sabiam sobre as condições. Os que voltavam tinham de se calar, e de certos campos jamais alguém regressou. Ao pôr os pés no campo, entretanto, alternava-se o cenário interior. Com o fim da incerteza também já chegava a incerteza do fim. Não se podia prever quando chegaria o fim dessa forma de existência, se é que jamais chegaria. Como se sabe, o termo latino finis tem dois significados: fim e meta. A pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência também não consegue viver em função de um alvo. Ela também não consegue mais existir voltada para o futuro, como faz uma pessoa na existência normal. Concomitantemente, altera-se toda a estrutura de sua vida interior. Começam a aparecer sinais de decadência interior, como os que conhecemos também de outras áreas da vida. Numa situação psicológica idêntica, encontra-se, por exemplo, o desempregado. Também sua existência se tornou provisória e também ele, de certo modo, não pode viver voltado para o futuro, em função de um alvo nesse futuro. Pesquisas psicológicas sistemáticas junto a mineiros desempregados permitem analisar os efeitos desse modo deformado de existência sobre a percepção do tempo, sobre o tempo interior, o tempo de vida, como se denomina a psicologia. No campo de concentração era assim. Um breve período de tempo, por exemplo, um dia, preenchido por incertezas e violências a todo momento, parecia interminável. Um período mais longo, entretanto, digamos uma semana, preenchido com a monotonia diária, parecia transcorrer com rapidez incrível. E meus companheiros sempre me davam razão quando dizia: no campo de concentração, um dia demora mais que uma semana. Tão paradoxal essa percepção estranha do tempo. Nesse contexto, por sinal, vêm também as lembranças, as certeiras observações psicológicas de Thomas Mann em seu romance A Montanha Mágica, onde ele descreve a evolução de pessoas em situação psicológica análoga, tuberculosos internados em sanatório, que igualmente não sabem quando receberão alta e ficam numa existência sem futuro, sem uma orientação para uma meta, assim como os tipos humanos confinados em um campo. Um dos prisioneiros contou-me que, ao marchar numa longa coluna de reclusos recém-chegados, indo da estação ferroviária para o campo de concentração, teve o sentimento de estar andando atrás de seu próprio cadáver. Tal a intensidade com que ele experimentou aquela ocasião, sua absoluta falta de futuro, o qual o obrigou a encarar toda a sua vida exclusivamente sob a perspectiva do passado, como algo passado, como de um morto. Essa experiência de ser um cadáver vivo ainda é aprofundada por outros momentos. Enquanto que na dimensão temporal se faz sentir o caráter ilimitado da detenção, faz-se sentir na dimensão espacial a limitação, o encarceramento, aquilo que se encontra do lado de fora do arame farpado, muito cedo, parece inacessível e finalmente irreal de certo modo. Os acontecimentos lá fora, assim como as pessoas e toda a vida normal fora do campo, assumem um aspecto de certa forma fantasmagórico para aquele que está dentro do campo.
Na medida em que essa pessoa puder lançar um olhar para fora, a vida lhe será vista por ela como que por um falecido que olha do além para esse mundo. Em relação ao mundo normal, o recluso, com o tempo, se sentirá como se tivesse desaparecido do mundo. Para quem entrega os pontos como pessoa, por não mais conseguir apoiar-se num alvo futuro, a forma de vida interior no campo acaba desembocando numa forma de existência retrospectiva. Dessa tendência de voltar para o passado já falamos em outro texto. Ela se presta para a depreciação do presente com seus horrores. Ocorre, porém, que a depreciação do presente, da realidade que se vive, implica certo perigo. Isso porque podem ser facilmente esquecidas as possibilidades de influência criativa sobre a realidade, as quais não deixam de existir também no campo de concentração, como ficou demonstrado em diversos exemplos heróicos. A desvalorização total da realidade, oriunda da forma provisória de existência do recluso, acaba seduzindo a pessoa a entregar os pontos completamente, a abandonar-se a si mesma, visto que, de qualquer forma, tudo já está perdido. Essas pessoas estão se esquecendo de que, muitas vezes, é justamente numa situação exterior extremamente difícil que dá à pessoa a oportunidade de crescer interiormente. Em vez de transformar as dificuldades externas da vida no campo de concentração, uma prova de sua força interna, elas não levam a sério a existência atual e depreciam-na para algo sem real valor. Preferem fechar-se a essa realidade, ocupando-se apenas com a vida passada. A vida dessas pessoas acaba se desvanecendo, em vez de alçar-se a um ponto alto, justamente sob as dificuldades extremas da reclusão, para o que a princípio haveria chance. Naturalmente, são poucas as pessoas capazes disso, mas elas conseguiram, mesmo no fracasso exterior e mesmo na morte, alcançar uma grandeza humana que antes, em sua existência cotidiana, talvez jamais lhe tivesse sido concedida. Para os outros, entretanto, para nós, do tipo médio, frouxo, passava a valer a advertência de Bismarck. A vida é como estar no dentista. A gente pensa que o principal ainda vem, quando na realidade já passou. Variando um pouco, poderíamos dizer que a maioria das pessoas no campo de concentração acreditava ter perdido as verdadeiras possibilidades de realização, quando na realidade elas consistiam justamente naquilo que a pessoa fazia dessa vida no campo: vegetar com os milhares de prisioneiros ou, como alguns poucos, vencer interiormente.